Fala aí, pessoal. Essa daqui, questão 5 da lista, a mesma lista que vocês me pediram, tá? Essa questãozinha aqui do ITA, essa questão é realmente mais complicada, tá? Ele fala que a figura mostra uma parte de uma camada de um cristal tridimensional infinito, isso é importante a gente lembrar, ele é infinito, ele tem sempre essas repetições acontecendo, tá? De sal de cozinha, em que a distância do átomo de sódio para o seu vizinho é igual a A. A distância, então, mede A. Aqui eu não coloquei, eu vou colocar já aqui, ó. Essa nossa legenda aqui, ó. A distância é igual a A. Tá bem? Tá embaçado aí, daqui a pouco volta ao normal. Então, aqui. Considere a existência dos seguintes defeitos nesse cristal. A ausência de um átomo de Cl. Então, aqui, ó, a gente repara que está faltando um átomozinho aqui, ó, entre 4 positivos, tá vendo? Está faltando uma carga negativa aqui no meio. E a presença da impureza de lítio. Essa bolinha cinza que ele representou aqui, ó, a presença de um átomo de lítio, aqui, ó, cuja carga fundamental é igual a mais E, ou seja, uma carga positiva, tá? É situada no centro do quadrado formado pelos átomos de NaCl. Então, aqui ele botou no centro do quadrado. O que a gente tem que reparar aqui, ó, é que essa distância dele para a parte de cima, ou para o lado direito, ou para baixo, é, na verdade, então, metade da distância entre os íons positivos e negativos, tá? Então, a distância do átomo de lítio para uma carga dessa assim, né, para uma linha que essa carga forma, é metade. Então, aqui eu tentei desenhar primeiro, tá? Tentei reproduzir mais ou menos o que estava acontecendo na situação. Vou marcar aqui um xizinho de vermelho, onde está faltando a nossa carga negativa, o nosso íon de cloro, tá? Se nós repararmos aqui, o que a gente tem? Essa carga, ela está sofrendo atração e repulsão por todos os lados, tá? Então, assim, até, vamos lá, se ele é positivo, ele sofre atração pelo esse menos, mas ele sofre atração também por essa carga negativa. Então, ele está travado aqui no meio. A mesma carga que atrai ele aqui também, porque estão à mesma distância. Do mesmo jeito pela positiva. A carga positiva aqui repele ele do mesmo jeito que a de cima também repele. Essa daqui repele do mesmo jeito que essa repele. E a gente consegue fazer isso sempre porque ele é simétrico. Então, a força que ele está recebendo de um lado, ele também está recebendo do outro igual, só que sentido contrário. Tá? Então, aqui eu botei uma legendinha. Ó. A carga positiva eu coloquei aqui de rosa, o Na+. Carga negativa eu coloquei de verde, o Cl-. De azul está o lítio, que é positivo, a carga é positiva, a carga elementar. E a distância que eu chamei aqui de A, que foi o que a questão falou para a gente. Ele põe a expressão da força, sendo definida como uma força aqui no plano cartesiano, x e y. Ele colocou aqui Fx e Fy. É só isso que essa representação quer fazer, tá? A gente vai conversar isso muito mais quando a gente voltar para a sala de aula, quando a gente for falar na parte de equilíbrios de um sistema. A gente vai falar muito sobre isso daqui, vai simplificar muito para a gente, tá? Então fica tranquilo que a gente vai ver esse tema aqui, tá no nosso conteúdo, só que é bem mais para frente, tá bom? Então relaxa que a gente vai ver essa nomenclatura aqui. Por enquanto, vamos nos apegar a esse problema aqui. O que está acontecendo? Ó? O oposto, o simétrico a esse ponto aqui, seria uma carga negativa que estaria representada aqui, tá? Então, vou colocar essa carga negativa aqui, para a gente conseguir enxergar ela. Carga negativa aqui. Se a gente fosse traçar uma linha reta aqui, o desenho está todo torto, então não vai bater nada bonitinho, tá? Se eu fosse traçar uma linha reta aqui, a gente ia enxergar que eles dois são simétricos, tá bem? E aí a gente ia ver o seguinte, se essa carga é positiva, ela está sofrendo atração por essa carga negativa e não tem uma carga negativa aqui para atrair ela do mesmo jeito. Então, ela está sofrendo uma força de atração naquele sentido. Então, essa linhazinha tracejada que eu coloquei aqui, ó, só das cargas que não tem o seu simétrico, não tem o seu oposto aparecendo. Ou seja, ele vai sofrer uma força de atração para ele caminhar no sentido dessa carga negativa, tá? Ele quer saber o quanto é essa intensidade. O que a gente precisa ver é o seguinte. Bom, eu preciso descobrir
qual a distância que existe entre essa carga e essa carga, tá? Então, a distância que existe entre essas duas cargas, a gente pode aplicar um teorema de Pitágoras, tá? Para descobrir ela. Por quê? A gente sabe que isso daqui está inclinado, mas a gente consegue fazer o seguinte, botar ela usando lá aquela nossa expressãozinha do plano cartesiano, ela facilita, ela simplifica isso para a gente. Então, eu vou colocar aqui o nosso plano cartesiano dessa maneira, tá? O eixo X e o eixo Y, tá? Então, aqui, o que a gente tem? Essa distância daqui para baixo, né? Daqui para essa linha aqui de baixo, aqui a gente tem uma linha, uma sequência de íons, certo? Essa linha até essa linha aqui de cima, a gente tem uma distância que a gente chamou de A. Mas ele não andou a distância toda, tá vendo? Ele andou só a metade. Então, essa distância daqui até aqui, a gente vai chamar de A dividido por 2. Metade do A. Tá certo? E daqui até a nossa carga, ó, repara, a gente tem aqui uma linha de íons que teria aqui, né, que ela não está representada na figura para a gente, que a gente tem uma linha para outra. Então, a gente tem uma distância A. Daqui para cá, a gente tem outra distância A. E daqui para cá a gente tem metade dessa distância A, tá? Então seriam 2,5, tá? Seria 2,5 A. Só que eu não vou escrever desse jeito, né? Fração e o número decimal. Eu vou passar esse número decimal aqui para fração. Seria 5 sobre 2A. Tá bem? Então eu tenho essa distância aqui, essa distância aqui. Então qual a distância entre as duas? Eu vou ter que calcular. Essa distância que eu quero é igual a distância, né? Vamos representar aqui então primeiro, seria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Esse é o teorema de Pitágoras. A distância que é a nossa hipotenusa ao quadrado é o D que eu quero descobrir, tá? Esse D aqui. Então, D ao quadrado é igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2. A ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Tá? Eu vou resolver isso daqui. Então, a gente tem D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado é A ao quadrado mesmo. Nessa daqui, A ao quadrado é A ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Os dois são denominadores comuns, então a gente pode somar. Então, a gente tem D ao quadrado é igual a 25 mais 1, 26 sobre 4A ao quadrado. Vou extrair a raiz, porque aqui eu tenho D ao quadrado, eu não quero D ao quadrado, eu quero saber a distância, né? Eu não quero saber a distância ao quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte. D é igual a raiz de 26 sobre 4A ao quadrado. Quem tem raiz, eu posso extrair. Então, eu tenho D é igual a raiz de 26, eu não sei quanto é. Sobre raiz de 4, a gente sabe quanto é, 2. Raiz de A ao quadrado é A. Então, a gente tem essa distância aí existente entre eles. Depois da gente ver essa distância, a gente consegue aplicar lá a nossa fórmula, né? A nossa questão para descobrir o valor final da nossa força. O que a gente tem? A força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Isso daqui é sempre padrão para a gente, tá? Se a gente já tem isso como padrão, os valores que ele deu para a gente, ele dá tudo no sistema que a gente vai... não no sistema, ele dá tudo em uma questão, deixa eu virar aqui, uma questão que é literal, tá? Ele fala aqui, ó, dê a sua resposta em função de E, carga elementar, A, distância, e a constante de Coulomb, K0, tá? Que a gente está chamando de K mesmo, não tem problema nenhum. Então, ele está pedindo aqui uma questão, ele está dando para a gente uma questão literal. Então, o que a gente vai fazer?
essa F vai ser igual ao K, que ele não falou quanto é, tá? A gente pode chamar lá de K0 do jeito que ele pediu. A carga 1, vou chamar de carga 1 esse cara aqui, e a gente sabia que essa carga era mais E. Então, é positivo. E essa carga aqui que é negativa, tá? Negativa do cloro. O cloro tem um elétron só, né? A mais, né? O cloreto ali no caso. Então seria menos E. Eu vou colocar aqui vezes menos E. Esse sinalzinho de menos aqui não vai nem interferir muito pra gente não, tá? Sobre, o mais importante a gente já sabe sobre ele, que é eles estão se atraindo, tá? Sobre a distância ao quadrado. Quanto é a distância ao quadrado? É essa informação que a gente tinha aqui, que a gente tinha calculado, tá? Deixa eu voltar o foco aqui. Meu Deus do céu. Aqui. Vou elevar isso tudo aqui ao quadrado. Então, eu tenho raiz de 26 sobre 2 vezes A, tudo ao quadrado. Então, aqui a gente tem F é igual a K0 vezes E vezes E ao quadrado, mais com menos eu vou colocar essa carga negativa lá na frente. Tudo isso dividido por isso daqui ao quadrado. Raiz de 26, né? Raiz de 26 ao quadrado é o próprio 26. 26. 2 ao quadrado é 4. E A ao quadrado é A ao quadrado mesmo. Se eu simplificar isso tudo aqui, a gente já tem a resposta final. O que a gente vai fazer para simplificar? É o seguinte. F é igual a menos. Eu vou pegar isso daqui, ó. É uma fração, né? A parte de cima está dividindo por uma fração aqui embaixo. Eu vou inverter ela e jogar ela lá para cima. 4 sobre 26, só que a gente vai já simplificando ela, tá? Como é que a gente já vai simplificando ela? Os dois são múltiplos de 2, eu vou simplificar os dois dividindo por 2. 26 dividido por 2 é 13, 4 dividido por 2 é 2. Então, eu vou ficar lá em cima 2 sobre 13. 2 sobre 13 vezes K0 vezes E ao quadrado sobre A ao quadrado. Essa daqui seria a nossa resposta final, do jeito que ele pediu, em função de K0, em função de E e em função de A, tá bem? A questão é complicada mesmo. Vocês sentiram dificuldade, mas essa daí era para sentir mesmo. Eu ficaria surpreso se vocês não sentissem dificuldade nela. Eu já ia desconfiar que vocês estavam colando de algum lugar. Então foi bom vocês terem visto, sentido dificuldade mesmo para saber. E esse tipo de questão a gente vai conversar muito quando a gente voltar, tá? É um tipo de questão que para o ano que vem vai ser muito útil vocês verem, porque é uma questão literal que aparece muitas das vezes em vestibulares, alguns vestibulares tipo assim o ITA, tá? Ela é muito comum esse tipo de questão. Hoje em dia, por conta do Enem, não aparece tanto, não é tão cobrado assim. Mas na UERJ, em algumas escolas que tem esse vestibular independente, vai aparecer isso daí, tá bom? Então vou parar por aqui, daqui a pouco eu faço o vídeo do exercício 6, gente. Um abraço.